Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e os seus Secretários de Estado e dizer, Sr. Ministro, que 4 horas passadas eu esperava não ter que voltar a uma matéria muito falada esta manhã, que é o regime das reformas antecipadas. Mas, Sr. Ministro, infelizmente vamos ter que voltar a esta matéria porque o Sr. Ministro, apesar de algumas tentativas, porque algumas questões ficaram sem resposta, apesar de algumas tentativas de explicar a enorme confusão que criou, o Sr. Ministro não conseguiu. E as dúvidas mantêm-se, Sr. Ministro. É que o Sr. Ministro e os parceiros da coligação criaram expectativas nos portugueses. O Sr. Ministro, além de criar expectativas nos portugueses, criou ainda expectativas nos seus parceiros de coligação, que, aliás, o seu próprio partido, o Partido Socialista, teve de vir tentar acalmar os ânimos e dizer que até mudariam, se fosse necessário, este artigo 90 que está no orçamento. Mas o Sr. Ministro, para evitar essas mudanças, veio mais tarde, numa entrevista, dizer que afinal iria criar um regime transitório para estas situações. Sr. Ministro, mantém-se tudo exatamente igual. Primeira questão que lhe coloco, muito simples. Porquê é que esta matéria, que o Sr. Ministro diz que agora vai criar e que vai levar à Concertação Social e à Assembleia da República, porquê é que esta matéria, toda ela, não foi tratada como deveria em sede de Concertação Social e na Assembleia da República? É que não foi. O Sr. Ministro apresenta-nos aqui um artigo 90 com uma parte, a parte que vai criar o regime. Agora, para tentar uma solução que não solucionou problema nenhum, vem dizer, atirar para as calendas, um regime transitório. E, portanto, Sr. Ministro, a pergunta impõe-se, de facto, porque é que não fez as duas situações no mesmo momento. Depois, quando é que o Sr. Ministro pretende levar esta matéria à Concertação Social? E o que é que o Sr. Ministro pretende levar exatamente à Concertação Social? Ó, Sr. Ministro, eu tive a oportunidade de atentamente ler 2 entrevistas do Sr. Ministro, para tentar perceber, porque se tentasse perceber se fosse objetivo, naturalmente os portugueses não estavam com tantas dúvidas neste momento. E eu deparo-me com o Sr. Ministro nem sequer uma linha orientadora tem destas medidas. O Sr. Ministro vai levar uma medida à Concertação Social em branco, sem ter ideias, sem ter linhas. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro quer que nós estejamos a discutir um orçamento, votemos um orçamento em que uma parte aparece em branco, são anúncios, são palavras a dizer vamos criar um regime, nem sei sequer dizer quando. Ó, Sr. Ministro, se os portugueses estão devidamente calejados das promessas incumpridas deste Governo, aliás, os professores são um exemplo vivo de que o Governo não cumpre nem o que escreve. Portanto, imagine como é que os portugueses se sentem neste momento apenas com palavras que nem sequer constam o mínimo do orçamento. E depois, Sr. Ministro, este regime... Para terminar, Sra. Deputada. Sim, Sra. Presidente. Este regime que o Sr. Ministro aqui apresenta no artigo 90 tem 2 momentos. Os 60 anos e os 40 sem a penalização de fator de sustentabilidade é apenas a partir de outubro de 2019. Sendo que, em janeiro de 2019, é os 63 anos e os 40. O Sr. Ministro, naturalmente, terá uma razão, e eu pergunto qual será essa razão, para que nós tenhamos a certeza que isto não é, como muitas outras medidas, entrarem em vigor próximo das eleições e, portanto, eleitoralismo. E isso não pode acontecer, nem os portugueses permitem que isso aconteça. Muito obrigada. Obrigado.